a Bíblia, o Antigo Testamento, está registrando aqui um fenômeno mediúnico de escrita direta e de aparição de uma mão. Fenômenos mediúnicos, porque para que haja qualquer ocorrência promovida pelos espíritos desencarnados, é necessário que ele se utilize dos fluidos de um encarnado. Então, para que esse espírito que escreveu lá no Palácio Real pudesse tornar visível a mão e deixar registrado na parede os registros que ele fez, ele teve que se valer dos fluidos de alguns dos que estavam ali presentes. E o interessante é que não foi somente o rei que viu. Está dito aqui que todos os sábios do rei entraram, viram, mas não conseguiam decifrar. Desde o Antigo Testamento, que nós estamos vendo que é, sim, uma realidade o que a doutrina espírita está passando para nós após a estruturação feita por Kardec, facilitando assim o nosso entendimento, desde que nós busquemos verdadeiramente assimilar as suas lições. Então, ele começa dizendo, né, que o fenômeno é um fato concreto ou um acontecimento que podemos observar ou que se mostra a gente. Logicamente, ele tem que acontecer em algum lugar e tempo e de acordo com as leis da natureza, dentro do ambiente em que vivemos à nossa volta, como as coisas que nos são familiares. Como poderia acontecer alguma coisa fora das leis naturais? Ou em desacordo com elas? Se aconteceu, se é um fato, se podemos observar, então é porque é natural. Está regulado por leis naturais, ainda que não as conheçamos, e, portanto, constitui um fenômeno natural. Quer dizer, o fenômeno mediúnico é um fenômeno natural. Mas não acertamos ainda um modo de compreender o termo mediúnico. O que é o termo mediúnico? Ele diz, mediúnico é uma palavra derivada de médium. O que é o médium? É, portanto, o intermediário. Alguém que fica no meio, entre duas posições. Kardec é que propôs a utilização da palavra, bem como de outras, como espírita, espiritismo, perispírito, a gênese e etc. Porque entendia ele acertadamente, a meu ver, que para designar coisas novas, precisamos de palavras novas. E o espiritismo, tal como os espíritos explicavam, ele era algo novo. Por isso ele chamou médium a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Pela definição proposta por Allan Kardec e prontamente adotada, observamos que há 3 aspectos distintos no conceito de mediunidade. Ou seja, na faculdade de que dispõem os médiuns. Primeiro são os espíritos, segundo é o médium, e terceiro, os seres humanos encarnados. E como já falamos, os espíritos precisam do médium para se comunicar. Um pouco mais à frente ele vai dizer que acontece que enquanto estamos encarnados, nós não vemos os espíritos. E é por isso que muita gente acha que eles nem existam. Pois há os que somente acreditam naquilo que podem ver, pegar, cheirar e etc. E não vemos por quê. Nem todos dispomos de condições apropriadas, de faculdades mediúnicas, ou melhor ainda, nem todos somos médios suficientemente treinados para ver ou servir de intermediário entre espíritos e pessoas desencarnadas. Vendo tudo isto, refletindo sobre tudo que foi dito, a consequência é de que o fenômeno mediúnico é uma ocorrência natural, é um fato ou um evento observável, por meio do qual
os espíritos desencarnados se comunicam com as pessoas encarnadas utilizando-se de um médium. De uma forma simples, é isso o fenômeno mediúnico. Essa faculdade, a faculdade mediúnica, é inerente ao ser humano. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Quer dizer, todos somos médiuns, com maior ou menor intensidade e desenvolvimento. Claro, enquanto a gente não trabalhar e aprofundar essa questão, a gente não vai ter como perceber a ocorrência dos fenômenos em nós. E ele diz, ainda, Hermínio de Miranda, que a gente pode considerar a mediunidade em duas categorias, ou classes. A de efeitos físicos e a de natureza intelectual ou mental. No fenômeno do rei, os dois fenômenos ocorreram. O fenômeno físico é a questão da aparição da mão e do registro da escrita na parede. O efeito inteligente é a mensagem que está registrada através do fenômeno material ou físico. E isso quer dizer que o fenômeno mediúnico, ele pode ocorrer de várias maneiras. E vai depender do médium, da condição em que ele se encontra. Isso tudo nós vamos aprofundar na sequência do estudo do livro. Vamos para o livro dos médiuns, o item 65. No que acabamos de ver, nada seguramente revela a intervenção de uma força oculta, e esses efeitos poderiam perfeitamente se explicar pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou de um fluido qualquer. Aqui nós estamos vendo os relatos de Allan Kardec, nas suas vivências, nas suas experiências, desde antes de 1857. Kardec vinha pesquisando, vinha acompanhando médiuns, observando fenômenos e fazendo suas anotações. Então, o que ele está colocando para nós aqui, como colocou no Livro dos Espíritos, são os resultados da sua vivência nas pesquisas dos fatos ou dos fenômenos que ele presenciou. Assim como Daniel, assim como o rei e todos os seus magos presenciaram o registro na parede do templo, do palácio do rei. Tal foi, com efeito, a primeira solução dada a esses fenômenos, e que podia, com razão, passar por muito lógica. Haveria, sem dúvida, prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrar-lhe a insuficiência. Esses fatos são as provas de inteligência que deram. Então, vejam só, a princípio, a primeira teoria que tiraram as pessoas que assistiram, não, isso aqui é o fluido magnético, isso é energia. E aí, mais à frente, começaram a perceber que tinha mais algo além da energia. Por quê? Surgiram fenômenos inteligentes, que é o tema do capítulo, manifestações inteligentes. Ora, como todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, resta evidente que ele, admitindo mesmo que a eletricidade ou outro fluido tenha nele um papel, a ele se mistura uma outra causa. Qual seria? Qual seria essa inteligência? Foi a que a continuação das observações fez conhecer. Continuando a observar os fenômenos, ficou-se sabendo o que é que tinha além da energia. Item 66. Para que a manifestação inteligente não é necessário que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Observem, o fenômeno mediúnico inteligente
ele pode ocorrer e não é necessariamente um fenômeno de alguém letrado, sábio, bom, desde que demonstre uma intenção, mesmo que seja prejudicar alguém, é um fenômeno inteligente. Então, a gente precisa observar que o nosso trabalho, a nossa busca, é para que a gente possa estar em condições de promover fenômenos inteligentes com resultados positivos, com orientações, com esclarecimentos, com boas insinuações, desejosos de serem úteis, e não simplesmente o fenômeno pelo fenômeno. O que, lamentavelmente, ainda não está sendo considerado devidamente, em grande parte, dos grupos que estudam, entre aspas, através do fenômeno, a mediunidade. As pessoas que estão nesses grupos, o que eles querem é que aconteça o fenômeno, sem refletirem no fenômeno. É preferível que nós tenhamos paciência e que o fenômeno demore um pouco mais de tempo do que eles surjam já de início, mas que sejam produzidos por uma entidade ainda não evoluída e que passa a ter domínio sobre o médium, dando assim cada vez mais espaço a essa entidade, que depois, para que a gente se livre dela, dá mais trabalho. Esse ponto é interessante ser considerado. Item 66. Vamos continuar. Para que a manifestação seja inteligente, não é necessário que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Seguramente, quando se vê um catavento agitado pelo vento, se está bem certo de que ele não obedece, senão a um impulso mecânico. Mas, se se reconhece no movimento do catavento sinais intencionais, se ele vira à direita ou à esquerda, rápido ou com lentidão, ao comando, seria forçoso admitir, não que o catavento é inteligente, mas que obedece a uma inteligência. Foi ao que se chegou pela mesa. Parece infantil essa figura de linguagem que Kardec está colocando aqui, mas é demais precisa. Ele está comparando ao que ele viu com as mesas nas primeiras experimentações. É aquilo que é intitulado como as mesas girantes, que tomou conta na Europa e que todo mundo brincava com elas. Aqui, a gente viu através do copo. Então, eles observaram que a mesa que se movimentava, por enquanto só o fenômeno físico, essa mesa começou, através de pancadas, a responder a questões. E aí sim, aí surgiu o fenômeno inteligente. Então, vem para aquele caso. Se tem um fenômeno inteligente, logicamente tem que ter alguém com inteligência para os promover. Vamos seguir um pouco mais à frente. Item 67. Vimos a mesa se mover, se erguer, dar pancadas, sob a influência de um ou de vários médios. Vimos, Kardec viu, assim como os magos viram, no Palácio do Rei, a inscrição que a mão que apareceu escreveu e deixou lá os registros, na escrita direta. O primeiro efeito inteligente que foi notado foi o de ver esses movimentos obedecerem a um comando. Assim, sem mudar de lugar, a mesa se levantava, alternativamente sobre o pé designado, depois caindo, dava um número determinados de golpes, respondendo a uma questão. De outras vezes, a mesa, sem o contato de ninguém, passeava sozinha pelo quarto, indo à direita ou à esquerda, para frente ou para trás, executando diversos movimentos conforme a ordem dos assistentes. É bem evidente que descartamos qualquer suposição de fraude, que admitimos a completa lealdade dos assistentes atestada pela sua honorabilidade e seu perfeito desinteresse.
Falaremos mais tarde das fraudes contra as quais é prudente estar em guarda. Tudo isto aqui, Kardec vivenciou. 68. Por meio das pancadas dadas, e sobretudo pelas pancadas no interior da mesa, de que acabamos de falar, se obtém efeitos ainda mais inteligentes, como a imitação de diversas batidas do tambor, do simulacro de luta com fogo de fila ou de pelotão, de um canhão, depois o rangido da serra, os golpes de martelo, o ritmo de diferentes melodias e etc. Como se compreende, foi um vasto campo aberto à exploração. Para o curioso, ali tinha muito material para realmente buscar. Foi dito que, uma vez que havia ali uma inteligência oculta, deveria poder responder às questões. E ela respondeu, com efeito, por sim ou por não, por meio de um número de pancadas convencionadas, por terem sido essas respostas muito insignificantes, ocorreu a ideia de fazer designar as letras do alfabeto e de se compor assim palavras e frases. O processo investigativo começou a se aprimorar, avançando. Item 69. Esses fatos renovados à vontade por milhares de pessoas e em todos os países não poderiam deixar dúvida sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que surgiu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência não seria outra senão a do médium, do interrogante ou mesmo dos assistentes. Aqui, nesse caso, a gente vai entrar na consideração do animismo ou misticismo. O animismo é perfeitamente aceitado. O misticismo, entre aspas, é uma fantasia, é uma invencionice, é um fingimento. Tudo isso vai ser trabalhado mais à frente. A dificuldade era explicar como essa inteligência podia se refletir na mesa e se traduzir por pancadas. Desde que se averigou que essas pancadas não eram dadas pelo médium, ou eram, pois, pelo pensamento. Ora, o pensamento dando pancadas seria um fenômeno mais prodigioso ainda que todos aqueles que foram vistos. A experiência não tardou em demonstrar a inadmissibilidade dessa opinião. Com efeito, as respostas se encontravam muito frequentemente em oposição formal com o pensamento dos assistentes. Fora da capacidade intelectual do médium, mesmo em idiomas ignorados por ele ou relatados fatos desconhecidos de todos. Os exemplos são tão numerosos e é quase sempre impossível que alguém que tenha se ocupado um pouco com as comunicações espíritas dele não tenha sido muitas vezes testemunha. E aí ele continua, ele cita um exemplo, e no item 71 ele fala: aperfeiçoou-se a arte de comunicar por pancadas alfabéticas, mas o meio era sempre muito demorado. Entretanto, se obtiveram comunicações de uma certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Estes indicaram outros meios, e é a eles que se deve o das comunicações escritas, a psicografia. As primeiras comunicações deste gênero tiveram lugar adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve, pousada sobre uma folha de papel. A mesa, posta em movimento pela influência de um médium, se pôs a traçar caracteres, depois palavras e frases. Simplificou-se sucessivamente esse meio, servindo-se de mesinhas grandes quanto a mão, feitas para isso. Depois cestinhas, caixões de papelão e, enfim, simples pranchetas. A escrita era tão corrente, tão rápida e tão fácil como com a mão, mas reconheceu-se mais tarde
que todos esses objetos não eram definitivamente senão apêndices, verdadeiras lapiseiras dos quais se podiam prescindir ou dispensar. Segurando o médio ele mesmo o lápis. A mão arrastada por um movimento involuntário escrevia sob o impulso dado pelo espírito e sem o concurso da vontade ou do pensamento do médium. Desde então, as comunicações de além-túmulo não tiveram mais limites do que a correspondência habitual entre os vivos. Voltaremos a esses diferentes meios e explicaremos com detalhes. Nós os esboçamos rapidamente para mostrar a sucessão dos fatos que conduziram à constatação nesses fenômenos da intervenção de inteligências ocultas ou dos espíritos. A gente vê aqui a honestidade, a fidelidade de Kardec ao passar as suas experiências. Ele faz questão de deixar muito claro tudo o que ele experienciou, ele vivenciou. Portanto, meus irmãos, nós, em 2020, tendo à nossa disposição a doutrina dos Espíritos, a gente deve muita gratidão a esse homem. O trabalho, a dedicação que ele teve para auxiliar a humanidade vindoura. É interessante, muito interessante, que as situações, elas vão se correspondendo. Nós iniciamos falando sobre o fenômeno da Bíblia, de Daniel, o profeta Daniel. E aqui mesmo, no livro de Hermínio de Miranda, na página 20 e 21, ele vai falar sobre a escrita direta e o barão de Gondestubert. Em 1856, em Paris, o barão colocou uma folha de papel e um lápis apontado numa caixa e fechou-a à chave. Durante 12 dias, nada aconteceu. Mas no 13º dia, encontrou certos caracteres misteriosos traçados no papel, sem que nenhum ser encarnado tivesse tido acesso ao papel e ao lápis dentro da caixa. No ano seguinte, 1857, lançamento do Livro dos Espíritos, ele, o barão de Gondestubert, lança um livro chamado, e a sua importante obra, A Realidade dos Espíritos. Segundo ele, esse livro é um livro raríssimo, mas ele nos orienta que a narrativa sobre esse fato está no Reformador, agosto de 1975. Então, veja só a riqueza, como Val coloca, que é a doutrina dos Espíritos. Como a gente consegue associar informações que estão lá no Antigo Testamento, antes do Cristo. E essas mesmas ocorrências se dão em 1857, no surgimento da doutrina dos Espíritos. Esse livro, que eu vou agora começar a me valer dele, para a gente trocar um pouco de ideias, é de Chico Xavier, chamado Bezerra, Chico e Você. Esse é um livro só contendo mensagens do Espírito Bezerra de Menezes. É um livro que merece atenção, porque são muitas as orientações que Bezerra de Menezes passa para nós. E aí a gente percebe realmente o quanto Bezerra de Menezes é grato ao trabalho de Allan Kardec.
é só em quem ele fala. E essa mensagem começa assim. Todos necessitamos de luz renovadora. Imperioso saber conduzi-la através das tempestades que sacodem o mundo de hoje em todos os distritos da opinião. Nas opiniões, é necessário que eu tenha uma luz que me oriente. Congreguemo-nos todos na mesma formação de trabalho, conquanto se nos faça imprescindível a sustentação de cada um do encargo que lhe compete. União. Nenhuma inclinação à desordem, a pretexto de manter coesão, e nenhum endosso à violência sob a desculpa de progresso. Todos precisamos penetrar no conhecimento da responsabilidade de viver e sentir, pensar e fazer. Os melhores necessitam do espiritismo para não perder o seu próprio gabarito nos domínios da elevação. Os companheiros da retaguarda evolutiva necessitam dele para se altearem de condições. Os felizes reclamam-lhe o amparo a fim de não se desmandarem nas facilidades que transitoriamente lhes enfeitam as horas. Os menos felizes pedem-lhe o socorro a fim de se apoiarem na certeza do futuro melhor. Os mais jovens solicitam-lhe os avisos para se organizarem perante a experiência que lhes acena ao porvir, e os companheiros amadurecidos na idade física esperam-lhe o auxílio para suportarem com denodo e proveito as lições que o mundo lhes reserva na hora crepuscular. Tendes convosco todo um mundo de realizações a mentalizar, preparar, levantar, construir. Não nos iludamos. Hoje, dispondes da ação no corpo que envergais. Amanhã, seremos nós, os amigos desencarnados, que vos substituiremos na arena do serviço. A nossa interdependência é total. Ante a imortalidade, estejamos convencidos de que voltaremos sempre à retaguarda para corrigir-nos, retificando os erros que tenhamos acaso perpetrado. Mantenhamos-nos vigilantes. Jesus na revelação e Kardec no esclarecimento resumem para nós códigos numerosos de orientação e conduta. Estamos ainda muito longe de qualquer superação à frente de um e outro, Jesus e Kardec, porque realmente os objetivos essenciais do Evangelho e da codificação do Espiritismo exigem ainda muito esforço de nossa parte para serem por fim atingidos. Reflitamos. Sem comunicação, não teremos caminho. Estudemos e revisemos todos os ensinos da verdade, aprendendo a criar estradas espirituais de uns para os outros. Ensinamentos de Jesus para os ensinamentos de Kardec. Estradas que se pavimentem na compreensão de nossas necessidades e problemas em comum, a fim de que todas as nossas indagações e questões sejam solucionadas com eficiência e segurança. Sem intercâmbio, não evoluiremos. Sem debate, a lição mora estanque no poço da inexperiência,
até que o tempo lhe imponha a renovação. Trabalhemos servindo e sirvamos estudando e aprendendo, e guardemos a convicção de que na bênção do Senhor estamos e estaremos todos reunidos uns com os outros, hoje, quanto amanhã, agora, como sempre. Essa mensagem é belíssima, é encorajadora, é esclarecedora, é gratificante. Que demonstração de zelo para com todos nós demonstra Bezerra de Menezes nessa mensagem. São inúmeras as mensagens aqui contidas, mas esta eu destaquei porque ela mostra para nós como nós precisamos voltar a nossa atenção para 2 pontos de fundamental importância. 2 espíritos que realmente se dedicaram a cuidar do seu próximo, Jesus e Kardec. Estamos aqui hoje reunidos justamente por causa desses 2 irmãos que olharam para baixo e nos viram irmãos em deficiência, irmãos em desequilíbrio, perdidos nos torvelinhos do egoísmo, das paixões dissolventes, e resolveram retornar para junto de nós, com o intuito de auxiliar a todos nós, mostrando-nos como devemos verdadeiramente nos conduzir. Jesus e Kardec, o Evangelho e o Espiritismo. Tudo está aí à nossa disposição. Nas nossas noites que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá nós vemos a grandeza das lições que nos são transmitidas com tanta simplicidade, com tanta paz e com tanta harmonia, que às vezes a gente se pergunta, meu Deus, por que eu não tinha visto isso antes? Quantos dissabores, quantos sofrimentos eu teria evitado no meu percurso até aqui? Mas é que é chegado o momento, e nunca é antes, é sempre no momento exato, para o nosso despertar. Por isto, meus irmãos, a minha gratidão àqueles que verdadeiramente estão buscando aprofundar o seu conhecimento sobre a doutrina espírita, eu repito, e vou continuar repetindo, perseverem, só tem a ganhar. Tenham certeza disso. Não é conto, não é uma fábula, é algo real, verdadeiro e útil para o nosso melhoramento, para o nosso bem-estar. Muito ainda temos a aprender. Estamos ainda muito longe de qualquer superação à frente de um e outro, porque realmente os objetivos essenciais do Evangelho e da codificação do Espiritismo exigem ainda muito esforço. Façamos esse esforço, meus irmãos, e nós verdadeiramente iremos ter a nossa parte, pois Jesus disse que é a cada um segundo as suas obras. Se não houver esforço, não haverá mérito. Portanto, meus irmãos, a minha gratidão a todos vocês que me ouviram até agora, que de alguma forma eu tenha servido, eu tenha sido útil a vocês, estimulando na busca do estudo dessa doutrina. Que a paz permaneça conosco durante o restante da nossa noite. Devolvo a palavra a você, Marcos, meu irmão. Obrigado, Sr. Inácio. Como sempre, um tema muito bem explorado. Só lembrando, fazendo um referencial, que esse mesmo capítulo 3 que o mestre Inácio trouxe no de hoje, ele também é abordado por Kardec, num livro que é o Espiritismo. Ele dá umas
umas pinceladas, né? Como nós sabemos, o livro que é o Espiritismo, ele traz de uma forma bem sintética praticamente toda a obra, ele faz um esboço da obra para aquele que tem a curiosidade, a simpatia pela doutrina, que possam, de certa maneira, já adentrar nesses temas sem a profundidade necessária. E também nós vimos esse mesmo capítulo, assim, eu digo esse mesmo capítulo porque ele aborda também as questões que o Inácio colocou, das mesas girantes, as questões das comunicações, da forma como ela era desenvolvida, pelo toque, pelas respostas, na introdução do Livro dos Espíritos. Nós também adentramos, e Kardec já nos preparando para o que vai ser estudado ao longo das questões, ele também aborda esse tema no item 4 ou 5. Isso, item 4 e 5. Da introdução do Livro dos Espíritos. Mas agora nós deixamos em aberto. Temos ainda um tempo considerável para as colocações, questionamentos, enfim, as expressões que vocês queiram trazer, as dúvidas tiradas dentro desse contexto do capítulo Mestre Inácio, fiquem à vontade. É só desativar o microfone que pela ordem a gente vai liberando e vocês vão participando e interagindo. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos ficar tímido. Vamos aproveitar o Mestre Inácio aqui falando sobre esse tema que é tão empolgante. O pessoal tá cheio de resguardo aí, isso aí, Inácio. Não querem participar hoje, não. Ó, João de Deus aí, vamos lá, meu amigo. À vontade. Boa noite a todos. Seu Inácio, como sempre, bastante esclarecedor nas observações ditadas por Allan Kardec, né? E pela espiritualidade que inspirou ele em todos os momentos da codificação. E a gente vê isso mesmo, a manifestação da inteligência latente aos nossos sentidos vulgares, né? As pessoas que ainda não têm as ferramentas mediúnicas desenvolvidas, né? Eu costumo dizer que muitas pessoas adentram a casa espírita por diversos caminhos, uns através da dor, uns através de aprender alguma coisa e outros por curiosidade. E o problema da curiosidade é isso, é que cria um espelho de expectativas, e é o que o Marcos falou logo no início. Quando a gente senta numa mesa mediúnica, é de extrema importância e humildade, principalmente para sentar na mesa mediúnica, a humildade em saber entender que do outro lado tem pessoas com os mesmos problemas que nós aqui no plano físico temos, né? Muitos estão se comunicando conosco, muitas das vezes não aceitam ainda o momento que estão passando, ou seja, não reconhece ainda que estão no plano espiritual. Outros aceitam já que estão no plano espiritual, mas ainda ressentidos de alguma mágoa daquelas pessoas que tentaram fazer alguma coisa com ele e vice-versa. Aqueles outros que já têm a noção exata das atividades que já estão desenvolvendo no plano espiritual e interagem com a gente, né, nos redomando muitas das vezes com ensinamentos, conforme o irmão Inácio leu aí as mensagens do irmão Dr. Bezerra Menezes, né? Como a gente vê também, vocês que recebem também as mensagens do irmão Eurípides Bassanufo, e diversos irmãos da espiritualidade. É isso que justamente traz a importância, tá certo? Da espontaneidade das inteligências, tá certo? Que estão no plano extrafísico. E o livro dos médios justamente nos prepara, porque eu costumo dizer que a Bíblia dos médios é o livro dos médios. Tudo bem, o Pentateuco ele nos favorece com todas as informações de educação
e evangelização. Mas nós, como médios, tá certo, devemos tomar, tá certo, o livro dos médios como um roteiro a seguir ao nos comprometermos, né, ao trabalho mediúnico. Aí está todos os ensinamentos referentes a nos educarmos, os dons que Deus nos deu, né, para que aqui no plano físico possamos trabalhar e interagir com a espiritualidade, porque o telefone toca de lá para cá, não é a gente que obriga o telefone a tocar de lá para cá. O telefone só toca lá para cá quando devidamente autorizado pela espiritualidade e ambiente, de certa forma, organizado, ambiente propício para que essa informação seja trabalhada de forma organizada e racional. Assim, eu creio que, dessa forma, irmão Marcos e irmão Inácio e os outros irmãos que estão escutando, a lição da noite hoje é que nos traz essa informação, esse delineamento, tá certo, referente a todas essas situações que todos nós diariamente nos defrontamos numa casa espírita. Passa a palavra para você, irmão Marcos. Excelente, João. Excelentes suas colocações e reflexões. Inácio, fazer algum comentário? Sim, Marcos. É interessante, nós fazemos uma atualização da utilização da mediunidade. Nós estamos estudando no livro dos médiuns a observação de Kardec no surgimento do fenômeno mediúnico em 1864. Então, lá naquele período, tudo ainda estava para ser formado. Na atualidade, nós precisamos entender qual é a utilização que devemos dar à mediunidade. Para a gente ter uma ideia de como é necessário realmente a gente saber, eu me recordo que há alguns anos, nós admitimos uma senhora no grupo do domingo, que ela tinha dito para nós que ela já tinha 10 anos trabalhando lá em Minas Gerais com trabalho de cura. E ela passou um período conosco, e nós estávamos justamente revendo o livro dos médiuns. E ela simplesmente saiu porque disse que ela não tinha ainda estudado o livro dos médiuns. Ora, como é que alguém pode trabalhar com cura se não estudou sequer o livro dos médiuns? Nós vemos, lamentavelmente, algumas pessoas que, numa casa espírita, você pede a alguém para fazer a prece de encerramento, e essa pessoa modifica a voz, dando a impressão de que ali, quem está falando agora, é um espírito, que ela está mediunizada. Quando se faz isso, se demonstra exatamente o desconhecimento daquilo que se está fazendo. Porque a prece que é solicitada, tanto na abertura quanto no encerramento de uma tarefa, é solicitada para que você faça e não o espírito. Se você ali está mediunizado, quem vai fazer a prece é o espírito. Mas o trabalho é seu. O trabalho não é do espírito. A gente leu aqui alguma coisa a respeito disso. Não nos iludamos. Hoje dispomos da ação no corpo que envergais. Amanhã seremos nós, os amigos desencarnados, que vos substituiremos na arena de serviço. Então, eles estão no momento deles, e nós no nosso. Nossa arena de serviço é do plano físico, a deles é do plano espiritual. Então, é necessário que eu saiba qual é o objetivo da mediunidade. Então, quando alguém é solicitado a fazer uma prece e ele mistifica, entra exatamente a questão do desequilíbrio. Eu estou criando uma situação que não é verdadeira. Isso não ajuda. Eu preciso simplesmente fazer a minha prece com minhas palavras. Obrigado, Senhor. É uma prece. É mais objetivo eu fazer uma prece simples do que eu criar uma situação que, lamentavelmente, não ajuda. A mediunidade hoje, ela está a serviço
ela é utilizada para ser útil aos nossos irmãos que necessitam de socorro e auxílio. Se nós ainda não conseguimos entender a codificação por inteiro, os 400 e tantos livros de Chico Xavier, livros e mais livros por aí afora, o que os Espíritos vêm dizer através da nossa mediunidade de novidade? Agora, hoje, com todo esse material que nós temos, a gente pode servir, ajudando aqueles irmãos na dimensão espiritual, que são muitos, ajudando-os a se aquietarem, a tentarem favorecer a própria modificação para melhor. Então, a gente se engrandece, porque a gente aprende enquanto está servindo. Como é bom essa oportunidade que nos é colocada à disposição através da mediunidade. Para isso, eu preciso justamente fazer o meu trabalho, e aí eu cresço, para que eu possa estar qualificado a ser útil. E todos nós podemos fazer isso. É só a gente deixar de lado o nosso egoísmo e pensar um pouco mais no nosso semelhante. E aí a gente vai embora. Então, a mediunidade, na atualidade, ela pode complicar a nossa situação se eu realmente não tiver o controle sobre ela. Por isso que Kardec vai colocar para nós que é preciso saber quem está me orientando na evolução, entre aspas, da minha mediunidade. Porque se eu começo a permitir um espírito brincalhão a iniciar comigo o desenvolvimento da minha mecânica mediúnica, se eu não tiver cuidado, ele vai dominar. E para eu me desligar dele vai ser difícil. Então eu tenho que ter cuidado. Eu preciso saber o que faço. E aí aquela história. Aqui também vai dizer, Bezerra diz, é preciso que nós façamos uma mesa redonda para que a gente se acostume a discutir, para que aprendamos em conjunto. Tudo que se passa com um e com o outro, a gente vai discutir em conjunto, porque a minha lição serve para outro. E aí a gente vai crescendo juntos. Então a mesa redonda, entre aspas, a mesa de reuniões, de debates, como essa que nós estamos fazendo, isso é útil, porque a gente vai trocando ideias e todo mundo cresce junto. Eu espero ter ajudado mais uma vez, Marcos. Sem dúvida, senhor Nelson. Os esclarecimentos são sempre bem-vindos e nos suscita realmente a mais reflexões ainda. Alguma mais, alguém ainda quer se expressar, fazer algum questionamento, senhor Inácio? Bem, chegamos então ao final da nossa aula de hoje. Agradecendo ao senhor Inácio e todos aqueles nossos irmãos que estiveram aqui presentes.